Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, no nome de Jesus. Um dia abençoado, amém? Um dia muito, muito, muito abençoado, no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, amém? Em nome de Jesus, vocês aceitam um cafezinho? Estou tomando um cafezinho, ó, que a Nani fez. A Nani é boa no café. Sejam todos bem-vindos, todos, em nome de Jesus. Shalom, 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 shalom. Um dia abençoado, um dia recalcado, sacudido. Hoje nós vamos ler o Provérbios 12, né? Muito bom. Mas eu tenho um tema. A Silva tá tomando café. Seja bem-vinda, Érica, seja bem-vinda. Alva, seja bem-vinda, Ruth, seja bem-vinda, Jaqueline, seja bem-vinda, Débora, Maria, Tainara. Hã? Não? Deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos. Não chegou aqui não. Seja bem-vinda, Ceissa, Gesiene, Deusimari, Carla, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, amém? Gente, esse negócio de ver nos portais, né? Você continua, que é assim mesmo. Na verdade, quando a gente não consegue ver... eu acabei colocando como moderador o outro, Nani. Pode ser? Na verdade, quando a gente não consegue ver de início, é por causa que há necessidade de uma restauração na nossa alma. E aí, quando a gente começa a buscar o Senhor, há essa restauração, certo? Até hoje eu vou trazer esse tema aqui, sabe? Porque não existe restauração em só uma área ou outra. Em várias áreas da vida que são muito importantes. Uma delas é a mente. Geralmente, a pessoa que não consegue ver, imaginar, mentalizar, é uma pessoa que precisa passar por um processo de edificação na mente. Porque, queridos, a mente gera tudo. A mente, a gente tem um processo de mente natural, mas a gente tem um processo de mente espiritual, tá? Então, o diabo, ele quer bloquear algumas áreas. Outra área muito importante é a área sexual, que é a área que gera, tá? É uma área que gera. Assim como é na terra, é no céu. Então, existem coisas, tá? Que são muito sobrenaturais. Então, o que acontece? Estou com dificuldade, não consigo ver. Continua buscando, continua jejuando, certo? Vai passando pelos processos de libertação, vai se edificando, vai jejuando, que você vai conseguir ver, certo? Agora, existem dois compartimentos que são os mais difíceis de ser libertos, que é o compartimento mental, mente, e o compartimento sexual, que é o que nós vamos lidar agora nesse próximo seminário. E hoje eu trouxe um tema para vocês terem noção de como é difícil esses dois compartimentos, o sexual e o mental. Os demais, que é comportamental, que são vícios, que são coisas assim, é mais fácil de se sair, tá? Então, é dessa forma, amém? Certo? Glória a Jesus, amém? Gente, eu tô bem hoje eu tô melhor, minha voz parece que tá reagindo, tá melhorando, ou eu que tô acostumando com ela rouca, assim. Ontem, eu tô cansada, ontem nós saímos, nós visitamos, não sei se foi, deixa eu ver, 2, quantos locais nós visitamos ontem? Uns 4 a 5 locais. Ontem nós visitamos alguns locais para estar vendo, né, o nosso terreno da Global. Mas, gente, chegou lá, o homem tinha falado um preço, chegou lá, era outro preço. Eu falei, não, o povo, né, o povo fala uma coisa e chega lá, falou que era outra. Mas a gente tá orando, pedindo pro Senhor mostrar. A gente precisa, tá, de um terreno de mais de 20 mil metros dentro das regiões cercanas do estado de São Paulo ou Campinas. A minha visão
é os dois, minha visão é os dois aeroportos, amém? Se fosse perto de Jundiaí, para mim seria perfeito, certo? Orem comigo, me ajudem em oração, que nós vamos comprar esse terreno. Eu pela fé, né? Ontem eu fui lá ver o terreno, pela fé, amém? Então vai ser algo sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor já proveu, eu creio. Nós não temos todo o dinheiro, porque aqui todo o terreno que a gente vai ver é 3 milhões, é 4 milhões. Nós não temos todo esse dinheiro ainda. Mas isso negociando, né, eu posso fazer, né, um empréstimo também. Posso estar pedindo aqui, pedindo ali, arrumando aqui, arrumando ali, né, tem muitos, né. Eu daria um jeito. E aí a gente ia assumindo aí, mas a gente tá fazendo de tudo pra... Mas eu creio que o Senhor já preparou, já tem esse local. Eu pedi pro Senhor que até esse ano eu quero comprar. Em nome de Jesus, orem comigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu também creio que quando eu chegar no local, Deus vai falar. Até agora, ainda não... Todo lugar que eu fui, Deus não falou. E Deus fala. Amém? Eu sei de tudo isso, gente. Eu tô orando, tô gerando, mas não é fácil. Porque o que a gente tá expectando é algo grande. E aí os terrenos bons, é muito. Mas eu creio que isso aí nada é impossível. Amém? Nada é impossível para Deus. Amém? Eu estou gerando. Tô orando, pedindo, clamando. Se for em Guarulhos, fica bom, fica muito bom, fica perto do aeroporto. Fica muito bom. Mas eu preciso de um espaço grande. Eu preciso, acho que melhor. Ontem nós vimos um de 60 mil metros. Ontem eu vi um de 60 mil metros. Ontem eu vi outro, o último que eu vi ontem foi de 66 mil metros. Só vi terreno grande. Amém? Só terreno grande. Amém? Então eu estou gerando, pedindo para Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai honrar, tenho certeza disso. Quando eu fui para ano passado eu fui para uma turnê, né? Nos Estados Unidos. Aí eu preguei numa igreja de Miami e ali um profeta do Senhor pegou e disse assim, ele chegou em mim, não me conhecia, ele falou assim, o que o Senhor tem com você é muito grande. Ele não conhecia, queridos, esse homem não conhecia nada da minha vida, nada da minha história. E aí é um senhorzinho de idade, ele chegou pra mim e ele falou assim, você vai construir algo muito grande em São Paulo, no estado de São Paulo. E é algo que você vai investir mais de 50 milhões. Falou desse jeito, é mais de 50 milhões. E eu vejo Deus levantando empresários do globo da terra para financiar isso. Isso é um projeto de Deus que ele colocou no seu coração. E aí eu já fui, eu falei, gente, será que esse homem tá falando comigo mesmo, né? Ele não me conhece, esse senhorzinho. E aí eu falei, meu Deus, faz sentido, é escola de avivamento, é tudo que eu quero, né? Ele começou a falar desse jeito. E ele falou assim, e tem mais. Uma grande mulher muito rica, ela vai emprestar o avião dela pra você fazer missão. Pra você levar os teus líderes pra fazer missão, tudo que é lugar do mundo. O avião dela vai estar disponível pra você. E aí ele falou assim, tem mais. Você vai ser muito perseguida pelos próprios pastores do Brasil, porque todo mundo vai querer abraçar a visão que Deus te deu. Porque a visão que Deus te deu, ela rompe. Eu falei, meu Deus. E aí eu já fiquei, né, eu falei, meu Deus. Isso foi em Miami. Um profeta, um senhor, trouxe essa visão pra mim. Ele chegou pra mim do nada. Eu falei, será que ele tá falando comigo mesmo? E esse homem, ele profetizou na vida de grandes pastores, como Lamartine Poncela, esses grandes pastores. Ele profetizou a queda do Fábio, né? Caio Fábio. Antes do Caio Fábio cair, ele falou, né? Eu tava ali na igrejinha dele ali em Miami. Ele chegou pra mim e falou assim, filha, o que você carrega é algo muito genuíno. E é uma visão do próprio Deus no seu coração.
Deus vai levantar gente que você não tá imaginando. E falou pra mim daquele jeito. E aí, né, gente, o homem não me conhecia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, essa é essa visão da Global. Ele não sabia de nada, ele não sabia que eu já tinha transicionado pra São Paulo e que Deus, ele não, entendeu? Então eu fiquei impactada ali. Então o Senhor, ele fala, né? Ele fala antes de cumprir, né? Ele fala antes de cumprir. Ele é um grande profeta de Deus ali nos Estados Unidos. Muito, muito sobrenatural. E eu tomei posse. Aí depois ainda fiquei pensando, né? Porque essa agenda que eu fiz na igreja dele foi preparada pela filha em última hora. Tipo assim, eu tive uma reunião com a filha dele na manhã e ela falou assim, você não vai pregar na minha igreja? Nem manda foto aí pra nós fazer um banner. Eles não me conheciam. Então, quando eu cheguei lá, de fato, eles não tinham noção nem de quem eu era. Nada. Eles não tinham noção de nada. Não tinham noção de nada. Amém? Foi algo assim tremendo. Vamos orar para nós começarmos? Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, essa live de hoje. Eu te apresento o tema que nós vamos trazer aqui hoje. É um tema forte. Eu te apresento, Senhor Deus, tudo que nós vamos estar, Pai, comentando, falando aqui hoje, Pai. Eu apresento, Senhor Deus, a passagem de Provérbios que nós vamos estar lendo. Eu te apresento, Senhor Deus, tudo que o Senhor vai estar nos entregando aqui hoje, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que você possa bradar nos nossos corações de forma sobrenatural e intencional. Eu clamo por um tempo lindo aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor possa nos avivar, que o Senhor possa bradar nos nossos corações de forma sobrenatural e profética. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, tá? Eu quero agora que você abra comigo em Provérbios de número 12, amém? Quero que você abra comigo agora em Provérbios de número 12. Então vamos lá. Provérbios de número 12, certo? Então vamos lá. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Então vamos lá. Quer aprender, quer crescer, você tem que ser disciplinado. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz do justo permanece firme. A mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Queridos, isso aqui é forte. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem possa te ajudar no dia que você precisa, do que aparentar ser uma pessoa que não é e não ter ninguém quem possa te ajudar. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, e quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade. A testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem,
mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Ou seja, quem trabalha, queridos, com dedicação, um dia vai ser dono de alguma coisa. Amém? Mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas a palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas os perversos os desencaminham. O preguiçoso nem mesmo cozinha. O animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho do justo conduz à vida, e é uma estrada que não leva à morte. Amém? Queridos, provérbios são chaves muito grandes de conhecimento. Então fica para casa o 13, o 14, amém? O 13, o 14, o 15, o 16, peraí, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Amanhã nós vamos ler o 19, tá? Amanhã nós vamos ler o 19. Agora, deixa eu abrir aqui, que eu me perdi já aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Peraí. Hoje eu vou falar, tá, pra vocês sobre compartimentos espirituais, tá? Eu vou falar exclusivamente sobre o compartimento sexual, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui hoje para vocês entenderem que algo que é muito, muito importante. E é um gancho até para o nosso seminário de sábado aqui, para você entender, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos de restauração sexual, é porque nós temos um compartimento, tá? Nós temos um compartimento sexual. Todo mundo tem um compartimento sexual. Todo mundo tem o gênero feminino ou o gênero masculino, certo? O mesmo compartimento, pega a visão aqui para você entender. O mesmo compartimento sexual, pega a visão aqui. O mesmo compartimento sexual que nos ortoga gênero feminino, gênero masculino, tá? Ele tem que estar puro e ele tem que estar curado, tá? Ele tem que estar puro e ele tem que estar curado. Por quê? O que é na terra é no céu. O nosso compartimento sexual, gênero sexual, essência sexual, remete também na nossa vida, coisas na nossa vida, tá? Então vamos lá aqui para você entender uma coisa. Nós precisamos, tá? Nós precisamos ter esse compartimento tratado, curado, para que outras áreas da nossa vida possam prosperar. Porque é um compartimento que gera filhos naturais. E se gera filhos naturais, vai gerar outras coisas também. Então, o compartimento sexual, ele também é um compartimento espiritual que gera coisas, tá? Que gera coisas. Então, quem aqui já esteve numa conferência onde viu uma pessoa com a mão na barriga, parece que está tendo dores de parto. Quando tem essas dores de parto, são dores espirituais, é porque coisas estão sendo geradas ou a pessoa já está concebendo aquilo ali de forma espiritual, certo? Então eu preciso que você entenda que assim como nós temos um compartimento emocional, aonde estão as nossas emoções, tá? Dentro da galeria da alma, nós temos um compartimento mental, na nossa mente, nossos pensamentos, tá? Nossa imaginação, aonde tudo é gerado, tudo é criado e é onde nós acessamos a mente de Cristo, acessamos a vontade do Senhor, tá? Então, queridos, eu preciso que você entenda algo. Eu já fiz uma imersão de restauração sexual, só que uma imersão de restauração foi ali para quem precisava passar ali
por uma raiz de cura na área sexual. Agora, o que eu vou estar trazendo para você? Um seminário. E o seminário, eu não vou só estar fazendo as orações de libertação, ensinando, como eu vou estar trazendo aulas práticas de como você vai ministrar alguém na área sexual. A área sexual, talvez não, eu colocaria assim, as áreas mais difíceis de serem libertas. Primeiro nós vamos colocar os pactos, pessoas que têm pactos direto com Satanás, oferecer o seu sangue e a sua alma. Depois, área da mente, pessoas que estão debaixo do espírito de loucura, espírito do narcisismo, espírito isso. Depois nós vamos ter o compartimento sexual, pessoas que estão envolvidas sexualmente, tá? Envolvidas sexualmente. Então vamos lá, deixa eu explicar para você aqui. Hoje eu vou explicar isso para você entender. Então nós temos vários compartimentos. Então a libertação, ela trata vários compartimentos. Só que às vezes você vai fazer a libertação, você passa por um processo de libertação e você não passa por uma cura profunda na área sexual. Você passa por uma cura em partes. E essa em partes é você deixar de adulterar, deixar de fornicar. E isso é maravilhoso. Só que a área sexual, ela faz gancho com a mente, tá? Então, às vezes, você se livrou das práticas, mas não de uma mentalidade. E para você acessar um nível em Deus, que é uma santidade genuína, onde a sua mente já não está mais corrompida, você tem que quebrar esses paradigmas, tá? E aí, queridos, tem uma área no compartimento sexual que ele conecta com a mente. Mesmo a pessoa casada, a pessoa com o seu cônjuge, ela pode estar ali com a mente lá no filme pornográfico, lá nas coisas, ela tem que acessar uma cena, ela tem que acessar um lodo, um lugar sujo para conseguir ter prazer com seu esposo, com a sua esposa. Isso é corrupção sexual ainda. Isso traz maldição sexual para a vida dessa pessoa, tá? Por que eu tô falando isso para você? Porque eu passei por esse processo. Eu já havia sido liberta e eu falei, Senhor, eu ainda tenho coisas na minha mente que me levam a lugares sujos. Eu preciso ser liberta, eu preciso de uma santificação genuína, eu preciso de uma restauração genuína. E, queridos, enquanto não tiver uma limpeza, uma santificação com o fogo do Senhor no compartimento sexual, a pessoa não se livra dessa mentalidade, não se livra dessas coisas. E outras áreas na sua vida não rompem, principalmente a área do crescimento, a área do gerar e gerar todas as outras coisas, tá? Então, para quem que é esse tipo de seminário? Para quem acessou filmes pornográficos, para quem teve mais de um ou dois parceiros, para quem esteve nesses lugares, hoje para quem é um líder e precisa ministrar. Queridos, a área homossexual e a área lésbica, quando a gente vai ministrar, a gente tem que dar ordem ao órgão sexual, e essa coisa eu não posso falar aqui, o jeito que se fala. Tem coisas que é um pouco vulgar, mas é necessário. Então, eu quero ensinar vocês que são libertadores, vocês que vão lidar com esse tipo de coisa. Eu quero ensinar vocês como que fala, como que eu decreto, como que eu dou, como que eu falo agora. Porque, queridos, eu vou ensinar algo aqui para vocês. A área sexual, ela é corrompida na mente, ou na raiz hereditária, ou algum processo de feitiçaria, mas ela se concebe no ato. E o ato está onde? O ato está no órgão sexual. Ponto. Quando nós estamos fazendo um processo desse de libertação, nós precisamos dar ordem, tanto a parte da frente, a parte de trás, que seja santificada novamente. E é algo um pouco meio vulgar. Então eu vou ensinar no seminário. Eu não posso falar aqui, senão minha live cai, tá? Eu vou estar ensinando no seminário. Como que você fala? Olha, então, eu não posso dizer aqui para vocês. Então, tem coisas que são muito fortes, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos crianças que estão na masturbação com 5, 4 anos de idade. E você, para ministrar uma criança dessa, vai ter que dar ordem ao órgão genital masculino e feminino para que o demônio solte, tire as patas dali, tá? Então, queridos, outra coisa que nós vamos tratar nesse seminário também, pega a visão. O que um casal cristão pode fazer? Até onde pode ir? Então eu vou falar, tá? O que pode, o que não pode.
Então, esses dias atrás eu tentei falar isso num culto, não foi, Nani? Eu tentei falar um pedaço. Queridos, o povo que tá na carne, o povo que tá corrompido sexualmente, eles não aguentam, eles começam a quase endemoniar, porque é muito forte, tá? É muito forte. Olha, eu tenho creche, eu vejo muito. Queridos, crianças se masturbam com 4, 5 anos, os demônios vêm e incitam a criança a se masturbar. Então, tem um jeito de fazer libertação com essas crianças, mas tem um jeito específico. Eu vou estar ensinando, tá? Então, esse seminário, você que vai fazer ele, vai de jejum, ele vai ser forte. Eu vou lidar com alguns demônios muito fortes na área, que é Kundalini, Lilith e Asmodeus, tá? Então eu vou falar desses 3 tronos, Kundalini, Lilith, Asmodeus. Olha o que eu vou estar trazendo nesse seminário. Eu vou falar do compartimento sexual, aonde ele está no nosso corpo, como que o diabo entra, tá? Vou estar falando as raízes de contaminação, é por maldição hereditária, é por obra de feitiçaria, é pelo filme pornô, é por ver o pai e a mãe ali tendo relação. Queridos, o que eu vou falar é muito forte, então você vem com maturidade, porque eu sou médica, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma libertadora, e eu vou falar coisas abertamente. Então, se você é uma pessoa ofendida, você não entra, você nem adianta se inscrever. O ao vivo agora, queridos, é sábado, dia 11, tá? O ao vivo agora é sábado, dia 11. Então dura, aí, esse seminário vai durar entre 8 e 10 horas, mais ou menos. E eu vou estar ensinando e fazendo a libertação, trazendo, para cada módulo eu quero fazer uma libertação. Quero estar ensinando a prática, como você fala, e para estar fazendo já com quem vai estar ali. Eu vou fazer com quem vai estar ali e vou ensinar quem vai fazer com alguém que sabe que está passando por aquela situação. Então não vá de qualquer jeito, vá de jejum, que você pode passar mal, você pode vomitar, você pode passar mal o tempo todo. Mas, apóstola, eu sábado agora eu não posso ir. Compra antes e assiste depois, fica 2 anos na plataforma para você. Se você comprar depois, vai para 597. Esse tipo de seminário, queridos, é um seminário, é uma bagagem de conteúdo muito grande. Então, se você comprar antes, eu faço esse um preço promocional, certo? Porque eu sei que muita gente gosta do ao vivo. E aí se compromete com o ao vivo, tá? Então, vamos lá. Vou falar das legalidades antes da concepção, as legalidades na gestação, as legalidades na primeira infância, a criança que vê o pai e a mãe fazendo, tendo relação, criança que assiste algo, criança que pega revista, filme pornográfico do pai e da mãe e o diabo entra ali através da tela. Vou falar das definições das práticas sexuais, os altares sexuais que são levantados, tá? Muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos, certo? Aí vou falar também dos incúbos e sucúmbos, os demônios que atacam as pessoas quando estão dormindo sexualmente e tem relação com as pessoas. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, eu tô orando e jejuando, o diabo continua indo lá me abusar à noite e ter relação comigo. Eu vou ensinar você o que... Por que continua? Porque ainda tem corrupção sexual. Tem legalidades que não foram fechadas. Queridos, esse valor que eu faço para você, de R$70, é 2 anos na plataforma. Eu pago uma plataforma 2 anos para você conseguir ficar acessando. Eu pago uma plataforma 2 anos, o material vai estar lá, você vai acessar quantas vezes você quiser, você vai ter um certificado nessa, você vai ter um certificado especial. Subiu para a plataforma, o valor ele já muda. Tá? Aí quem quiser acessar depois que já tá lançado, aí é 597, aí o problema é teu, tá? Então vamos lá. Eu vou estar falando também do trono de Asmodeus, Kundalini e Lilith. Quem já viu aí umas terapias que o povo começa a passar a mão e o povo começa a pular, a tremer, e aí o povo começa meio que parece que tá sentindo prazer sexual. Tem gente que parece que tá sentindo prazer sexual. Eu não sei se você já viu. A pessoa começa com a mão assim, fala que é a Kundalini. Querida, a Kundalini é um demônio, é uma serpente. É uma serpente no alto nível da corrupção sexual. Aquilo ali é um demônio, é uma cobra que tá nas costas da pessoa. Eu vou contar pra você algo aqui, tá? Querida, é que tem um cachorro aqui. Eu tô na casa do seu Vicente, tem um cachorro. Fecha lá, Nani, fazendo favor. Tá? Então, queridos, esse seminário ele fica gravado.
tá? Ele fica gravado, ele vai para uma plataforma, você acessa depois durante 2 anos. Aí depois de 2 anos, sai. Como todo curso, toda coisa que você compra, tá? Então vamos lá que eu vou contar para vocês. Eu estava numa conferência e aí a minha obreira chegou ali pra mim e falou assim, fazendo libertação, gritando, e os demônios saindo pra fora, e meus líderes tudo tirando. Aí de repente a minha obreira chegou e falou assim, pastora, tem alguém te chamando lá atrás. Eu falei, quem? O demônio. O demônio já estava amarrado e falou assim, eu só saio com ela. Quando eu cheguei lá, eu falei, deve ser uma casta de demônio muito pesada. Quando eu cheguei lá, o cara estava amarrado assim, amarrado espiritualmente, né, gente? Amarrado a mão para trás e retorcendo. E eu só saio com ela. Eu não saio com vocês desse jeito. Quando eu cheguei lá, eu vi uma serpente no mundo espiritual na coluna dele. Eu falei, Lilith! Coloquei a mão nele, na cabeça dele. Eu falo, sai, Lilith, em nome de Jesus. Era uma legião. E era a legião que atua na área sexual. Então aquele rapaz, ele estava debaixo de uma promiscuidade muito grande, tá? Então, ele estava debaixo de uma promiscuidade muito grande. E aí saiu na hora. E parecia que ele tinha levado um choque, sabe? Então, queridos, esses demônios é legião e é muito difícil de sair. Por quê? As legiões, elas abraçam compartimento. Então, a legião, ela entra na área sexual ou ela entra na área ali da mental, dos desejos, do vício. Então nós temos muitos, essa energia estranha de magnetismo. É de magnetismo coisa nenhuma. Isso daí é o capiroto puro, gente. Queridos, isso aí é o demônio puro, sem ter magnetismo nenhum, gente. Pessoal, eu preciso que vocês entendam. E tem gente, e a Kundalini, ela se disfarça em muitos lugares como a presença do Espírito Santo. É enganadora, tá? É enganadora, tá? Então eu preciso que você entenda. Essa área, o compartimento sexual é uma área. Talvez a sua vida está travada, porque essa área está corrompida. Então não adianta você fazer jejum, você orar, e aí você vai lá ter relação com teu esposo e a tua mente está lá no filme pornográfico, está lá no fulano que passou pela sua vida. Você está na lama ainda, meu querido. Você tem que entender isso. Não adianta. Querido, santidade é santidade. Não adianta. Eu preciso que você entenda isso, tá? Então nós vamos falar do trono de Lilith, trono de Kundalini, trono de Asmodeus. O espírito do encantamento, que atua na área sexual para levar a pessoa a adultério. Como que esse espírito atua? Vou falar dos pactos involuntários, pactos voluntários, tentação sexual, ataque sexual, manipulação sexual. Queridos, tentação sexual é uma coisa, ataque sexual é outro. O ataque sexual já é quando entram incumbos e sucumbos, tá? E outros meios. Vou falar do cativeiro sexual, do abuso. Tem gente que é abusada, ela entra num cativeiro sexual. Tem vários cativeiros sexuais. Tem o da homossexualidade, o da frigidez, a pessoa que não consegue ter prazer, que não consegue sentir orgasmo. Vou falar desse cativeiro, da homossexualidade, do adultério. Os amuletos e tatuagens. Tem gente que anda com amuleto e faz tatuagem no corpo que dá legalidade para esses demônios. Eu vou estar falando sobre isso também. Vou falar do laço de alma. Vou falar o que é permitido no âmbito cristão sexual. O que um homem e uma mulher de Deus pode, tá? E o que não pode. Como ministrar a libertação na área sexual. Vou mandar um mapeamento sexual para você. Eu acredito que o mapeamento eu vou mandar na quinta-feira, tá? Eu vou mandar um mapeamento top. Você vai responder esse mapeamento, tá? Eu vou mandar também para você um formulário de perguntas e dúvidas dentro dessa área que você deseja saber, tá bom? Eu vou falar sobre libertação sexual, pós-libertação sexual, restauração sexual e outros. Então, provavelmente, essa é um seminário. O que é a diferença do seminário? Que seminário nós vamos fazer a libertação e eu vou ensinar para você como que fala. Queridos, no mundo espiritual tem jeito, tá? No mundo espiritual tem jeito, certo? Então tem jeito para tudo. Tem jeito, queridos, tem lugares que você vai tocar na pessoa, tá? Para essa casta, essa legião. Queridos, é muito forte o que nós vamos viver no seminário. Não vai de qualquer jeito. Jejue e ore e fala, Senhor, eu quero ser liberto, liberta. Você que quer ser liberto.
Você que é um homem ou uma mulher de Deus ministro, é como eu falei pra você, eu depois de estar no caminho de Deus, eu sentia que a minha mente ainda tinha corrupção. E eu falava assim, Senhor, eu quero a santidade na mente, na área sexual. Eu não quero pensar em coisas que já passou na minha vida. E eu pedi, eu falei, Senhor, as mesmas brasas que Isaías recebeu na boca porque tinha lábios impuros, põe na minha mente, reseta memórias, reseta imagens, tá? Por que eu tô te contando isso? Existem níveis de santidade. Enquanto você não for santo na área sexual, muitas áreas na sua vida não rompem, como a área espiritual, a área financeira. Nós temos um útero espiritual. A nossa mente é como se fosse a semente, mas o nosso útero gera. E eu preciso que, para você gerar, você tem que ter um compartimento sexual santo. Queridos, o que eu tô falando para vocês é algo muito espiritual. A sua mente, ela tem que também estar alinhada. Ela tem que ter uma mente de Cristo, tá bom? Então, por mais que às vezes você passa por uma libertação, tem processos de libertação que vão durar 4, 5 anos. E o Senhor, Ele me fez entender isso. Só que se você não buscar essa libertação, você não vive. Não é só alguém chegar e botar a mão em você. Tem coisas que você tem que pagar um preço. E esse preço é jejum, às vezes é um clamor, às vezes é lançar decretos todos os dias. Eu vou lançar, depois do seminário, eu vou te passar um ato profético, eu vou ensinar um ato profético. Você vai fazer durante 40 dias. E você vai ter presta atenção, você vai ter o seu compartimento sexual liberto em nome de Jesus, tá? Então agora, abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Amém? Em 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 18, tá? Queridos, eu fico horrorizada. Crianças de 4, 5 anos se masturbando. E como que pode? Eles dessa idade, demônios, queridos. Os demônios, eles tocam no órgão genital, eles estimulam as crianças. E eu vou ensinar vocês a ungir as crianças de vocês. Eu vou ensinar vocês a ungir as crianças de vocês. Queridos, a área, tá, que o diabo mais quer pegar as crianças é a área sexual. Porque quanto o diabo ele consegue entrar no compartimento sexual cedo, ele não quer levar essa pessoa a ser adúltera, a ser fornicador, não. Ele quer levar essa pessoa a ser um estrupador, um pedófilo. O diabo, ele quer levar essa pessoa pra lama sexual, tá? Queridos, eu estou aqui passando pra vocês. É muito forte o que eu estou passando aqui pra vocês, tá? Meu esposo até ficou meio receoso, a Nani também, porque eles sabem como isso é forte no mundo espiritual. E sabem que eu estou agora num jejum intenso. Então, queridos, já orem pela minha vida também. O inferno, ele não deixa barato. Eu sei que eu sou uma mulher de oração, eu tô no jejum. Mas o que nós vamos fazer é algo muito forte. O que nós vamos delatar Satanás. Nós vamos mostrar onde ele entra, como ele entra, o jeito que ele faz. E vocês vão começar a tomar vários tipos de cuidado dentro da casa, tá? Ó, 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. O que a Bíblia está falando? Olha, todo pecado que você faz fora do corpo, você os comete. Mas olha aqui, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Então, por exemplo, quando você peca sexualmente, você peca contra o seu próprio corpo. E o seu corpo é o templo do Senhor. A Bíblia está dizendo que existe uma gravidade muito maior para quem peca sexualmente do que você pecar na glutonaria, pecar no xingamento, pecar na mentira. Você está fazendo da boca para fora. Está saindo de você, mas quando o pecado é sexual, ele está entrando dentro de você. Ele está corrompendo o templo do Senhor. Amém? Vamos lá. Peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, queridos, ainda que você tenha se libertado de tudo, se há corrupção sexual ainda, ou raiz, você precisa ser liberto. Porque senão áreas da sua vida travam. Uma das engrenagens principais na nossa vida é o compartimento sexual, o compartimento mental. Essas pessoas, por exemplo, que não conseguem imaginar porque estão corrompidas na mente, em alguma área. Aí começa a jejuar, começa a buscar o Senhor, destrava isso. Porque a glória do Senhor, o fogo do Senhor começa a tocar a mente e começa a lavar. Tem pessoas que começam a buscar, a jejuar muito e a orar, o Senhor começa a tratar ali a área sexual. Só que se você não for disciplinado, o diabo, queridos, qual que é a área que o diabo mais investe? Na área sexual. Na área sexual. Na área sexual, eu preciso que você entenda isso. Eu vou falar da diferença da poluição noturna e poluição noturna é uma coisa, é algo fisiológico que o corpo faz, tá? Eu sou médica, eu entendo muito disso. Agora, ataque de incumbos e sucumbos, querido, é um ataque sexual, certo? Então eu preciso que vocês entendam isso, tá? Eu já tô me preparando para a partir de terça-feira ficar só dentro de casa. Eu nem saio. Eu sei como eles são terríveis, tá? Então vamos lá. Aqui a Bíblia vai dizer que todo pecado fora do corpo é um pecado grave, mas aquele que é dentro do corpo, aquele é contra o nosso próprio corpo, tá? Então, queridos, existem vários caminhos que podem nos levar à perversidade sexual, que pode trazer essa corrupção no nosso gênero sexual. Eu preciso que você entenda, todo mundo tem o gênero feminino ou masculino. Esse lugar é um lugar espiritual dentro da câmara da nossa alma. Eu vou explicar para você isso de uma forma tão sobrenatural que você vai falar assim, meu Deus, eu preciso ser liberta, eu preciso ser liberta. Olha, quais são as vias que o diabo pode entrar na vida de uma pessoa? Maldição hereditária. Às vezes tinha um estrupador lá, um estrupador, um imoral, uma pessoa de muita perversidade sexual lá atrás. Um vô, uma avó, um tio, uma tia, tá? Então, por exemplo, se tinha alguém lá atrás, provavelmente esses demônios, eles atuam na geração. Envolvimentos com o ocultismo. Tem homens e mulheres de Deus que vão servir a Satanás. E vão servir algumas entidades que vão trabalhar dentro da área sexual de uma pessoa. E vai pegar aquela geração toda. Traumas de infância, como ver os pais tendo relação. Como, você tá entendendo? Queridos, tem pais que às vezes fazem sexo perto dos filhos e meu filho tem 1 ano, tem 1 ano e meio, não dá nada não. E às vezes o filho tá dormindo, o filho acorda, queridos. Isso daí traz um trauma, isso daí a perversidade entra pelos olhos. Os olhos é a janela da alma. Queridos, é algo muito forte. Abandono de pai e de mãe, pelo fato de um filho ser abandonado. Aí nasce aquela menina com carência de pai. E aí essa menina começa a ter sede de ter homens na vida dela. Ou o menino de ter sede de ter uma mulher, porque não tem. E acaba entrando na perversidade sexual. Viver num contexto onde só tem uma referência masculina, ou feminina. Não superar o término de um relacionamento pode levar a pessoa ao homossexualismo. Ou uma perversidade sexual, viver dentro de um contexto de muita perversidade, mãe perversa sexualmente, pai perverso, família perversa que fala muita besteira, acesso à pornografia muito cedo, crianças que pegam algo do pai, algo da mãe, objetos sexuais. Queridos, eu preciso trazer para vocês que esse negócio é muito feio. Consagração entre entidades. Então vamos supor, criança nasceu, o pai e a mãe não tinham conhecimento, ofereceu a filha, o filho é uma entidade, a entidade determina que aquela criança vai ser da prostituição. E aí, dependendo da consagração, a que tipo de entidade,
os demônios vêm abusar da criança e a criança começa a se tocar muito cedo. Rejeição dos pais, a rejeição, queridas, no ventre ou antes do nascimento, ela pode trazer essa criança também a ter esse compartimento sexual corrompido. Queridos, a maior parte da corrupção sexual, ela entra na infância. Ela não entra na vida adulta. Ela entra na infância. Queridos, é muito forte o que nós vamos falar nesse seminário. É coisas que não consigo... Esses dias eu tentei falar. Mas o povo é endemoniado demais. O povo tá na carne demais. Comecei a falar e o povo que tá na carne não quer se livrar dos objetos sexuais. Não quer se livrar das práticas. Porque tem que se livrar. O sexo ele tem que ser saudável entre um homem e uma mulher. E aí tem gente que quer inventar um monte de coisa e entra um monte de demônio, tá? Comecei a falar, aí tem masturbação na infância, eu vou falar como tratar, como você vai ministrar uma criança. A forma de ministrar um adulto e de ministrar uma criança é diferente, tá? Eu vou ensinar você. E outra, você não ministra uma criança de alguém sem autoridade dos pais. É outro princípio que eu vou falar. Vamos supor, você tem uma sobrinha, você sabe que a sua sobrinha está fazendo isso. Você não pode orar por ela e libertar ela sem autoridade dos pais. Você tem que falar, olha, pai e mãe, você me autoriza a fazer isso? Não rompa princípio. Tá? Não rompa princípio. Certo? Vou falar também do cônjuge que você quer viver essa restauração, mas seu marido quer viver a perversidade. Eu vou falar qual é a estratégia que você vai usar e que ato profético você vai fazer, tá bom? Descuido dos pais com as telas, com as coisas dentro de casa. Objetos em casas que podem trazer, ser amuletos, abrir legalidade para os demônios que atuam na área sexual. Demônios que atuam nessa área, tá? Influência sexual, como provar coisas. Tem casal que fala assim, nós estamos na rotina, vamos visitar uma casa de swing, vamos comprar um objeto, vamos comprar uma coisinha. Mal sabe que está comprando, às vezes, o passe do divórcio. Entendeu, queridos? Queridos, é muito sério o que eu vou falar. E se você tem dúvida, sexo anal é a maior legalidade ao homossexualismo e ao lesbianismo, tá? O ato. Eu vou estar explicando tudo isso daí para vocês, contexto. Queridos, tudo respaldado na Bíblia, tá? Então eu acredito que esse seminário ele dura entre 8 e 10 horas. Eu quero que você ore pela minha vida. Vai ser muita libertação que nós vamos fazer. Olha, para você ter noção, isso daqui, o que nós vamos viver agora no sábado, é um fragmento da Escola de Libertadores. O que nós vamos viver no sábado é 2% da Escola de Libertadores. 2% da Escola de Libertadores. Para você ter noção que isso daqui, por ter 2%, que eu acho muito, da Escola de Libertadores, tá? Vou falar, queridos, dos lugares. Queridos, motel é ninho de demônios. Meu querido, olha só. Como que você leva o seu esposo para um motel? Quem que vai em motel? Homossexuais, lésbicas, pessoas que vão adulterar, pessoas que saem da balada com 4, 5 pessoas e entram ali para ter relação. Queridos, no motel, é isso, é filme pornográfico ali toda hora. O hotel é um altar de demônios. Aí você vai lá no motel para apimentar sua relação, pega a visão. Aí você sai, você começa a ter pensamento com outro homem, seu esposo começa a olhar para outra mulher. Aí você não sabe o que aconteceu. Não, você foi lá, você deitou na cama de Satanás, você deitou na cama do capeta. E eu falo para você, quando você sai dali, os demônios saem dali com você e entram dentro do carro. Essa live é tão forte, essas coisas não dá para falar, que a live começa a cair, começa a ficar mudo. O diabo, ele não aceita, amém? Queridos, quando eu faço um seminário ao vivo, queridos, quando eu vou fazer um seminário ao vivo, algo ao vivo, eu já tenho uma outra internet. Eu tenho uma internet que é Starlink, é satélite. Eu já tenho 2 internet ali
E eu já consagro a internet no dia quando eu vou fazer, eu consagro a linha, a conexão, não a minha só, mas a de vocês. Eu consagro de todos. Queridos, é algo muito, 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 muito sobrenatural. E eu vou falar algo para vocês. Muitos pastores e líderes têm essa área. Por isso que pastor cai fácil, não jejua, não trata essa área. Eu acredito, queridos, que todo mundo pode viver a libertação. Mas isso, tá? Isso é algo que tem que ser tratado, tá? Isso é algo que tem que ser tratado. Então eu vou estar falando com vocês. Por que o diabo tira o desejo de um homem e de uma mulher? Sabia que o diabo, queridos, o diabo ele é tão astuto. Ele tira o desejo sexual do homem e de uma mulher. Lógico, nós temos um processo fisiológico que é hormonal. Mas o diabo, ele tira o desejo. Porque o diabo, ele quer entrar nesse compartimento. Tá? Ele quer entrar nesse compartimento. Certo? Então, eu preciso que você entenda a diferença de fornicação, de adultério, de homossexualismo, de lesbianismo, de exibicionismo, de estupro, de voyeurismo, fetichismo. Querido, vocês não viajam, não. Ué, tem marido, mulher que chega pra mim assim, pastora, eu tenho fetiche, tipo fantasias, de ser estrupada. E eu falo pro meu marido me pegar como se eu tivesse sendo... E aí eu falo assim, minha querida, você tá com o seu compartimento espiritual corrompido, sexual. Isso que você está atraindo para que isso aconteça de forma verdadeira na sua vida ou que os seus filhos passem por isso. Isso é um fetiche do Satanás. Queridos, é tão feio a coisa. Eu dei mentoria 1 ano. Eu parei de dar mentoria, senão eu ia ter um surto mental. Eu dava de 5 a 6 mentorias por dia. Eu ainda tenho algumas que eu tenho que dar do ano passado, mas eu não dou mais. Eu entreguei pro Senhor, porque senão eu ia perder a minha mente. O que eu escutava desses homens, dessa mulher, porque eu atendia homens e mulheres, era no nível sexual, é tão feio, é tão grotesco, é tão pesado, que vocês não têm ideia. Queridos, e talvez você nunca falou pro seu marido, ou você nunca falou pra sua esposa, mas você tem essa fantasia. E se você tem essa fantasia na sua cabeça, você está precisando passar por libertação nessa área, tá? Então, queridos, pedofilia. Olha, eu preciso dizer algo pra você. Muitas pessoas não admitem, mas vão ter relação com o seu cônjuge pensando em pedofilia. Mas às vezes a sua pedofilia é uma imaginação no filme pornográfico que você viu, mas é pedofilia do mesmo jeito. Então eu preciso que você entenda o masoquismo, o sadismo, o travestismo, o fronteirismo, zoofilia, necrofilia. Queridos, necrofilia, pessoas que têm vontade de ter sexo com cadáveres. Tem gente, queridos, que gosta de bater na pessoa até a pessoa quase morrer e às vezes mata para ter prazer. Então tem coprofilia, pessoas... Olha, vou contar uma história aqui para vocês, é pesada. Eu não sei se há uns 2 anos atrás eu estava estudando um caso de árabes sheiks, muito ricos, eu não sei se vocês viram, que contratava mulheres, tipo influencers aqui do Brasil, e oferecia para elas bolsas, muito dinheiro, para ter relação com elas e para elas comer fezes na hora da relação, para eles fazer fezes na hora da relação. Queridos, é algo assim sobrenatural, assim, é uma coisa assim doentia. Queridos, isso chama coprofilia. Pesquisem, coprofilia. Tem urofilia, que é a pessoa urinar na hora da relação. Hibristofilia, tá? A hibristofilia é a atração por assassinos violentos. Querido, tem pessoas que na hora de ter sexo com o cônjuge, eles ficam pensando que é um assassino, que é um ladrão, que tá ali. O que é o problema disso? Além de ser satânico, o seu compartimento está corrompido.
Tudo que você pensa, você tá chamando. Aí você chama assalto, você chama ladrão, você chama um monte de coisa. Então, queridos, por isso que eu tô falando, tudo no compartimento sexual e no compartimento mental é criação, é manifestação. Porque esses dois compartimentos, eles fazem parte da quarta dimensão também. Então, queridos, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque nós precisamos ser santos nessa área. Queridos, não dá pra ir pra cama com o marido pensando numa outra mulher, mesmo que essa outra mulher seja uma fantasia, seja de um filme pornográfico. Não dá a mulher pra ir pra cama com o esposo pensando no filme pornográfico que você viu, pensando que o seu marido tá ali, mais 3 homens tá ali com você. Queridos, não dá, queridos. Queridos, nós precisamos entender que santidade é santidade. E olha, com todo o amor do mundo, se você passa por isso, se você, por acaso, não consegue controlar isso, porque tem gente que fala assim, já que eu não consigo controlar isso, eu não consigo pensar em outra coisa. Se fosse eu não tenho prazer, então você vem para esse seminário é para você. Esse seminário é para você. Tá? Agora, quando o marido é corrompido, se o marido é corrompido, você vem para você aprender como que você vai trabalhar para Deus santificar ele. Porque a sua vida santifica ele. Se você está em oração, está na brecha, está santificada, você vai santificar ele. E queridos, toda a vontade de promiscuidade vai sair dele. Mas você vai ter que agir por inteligência, por sabedoria. Tá? Queridos, eu tô aqui trazendo algo muito sério para vocês. Aí tem gente que tá na carne. Por isso que eu gosto de fazer essas lives de manhã. Tem gente que tá na carne. Eu não acredito nisso, então fica lá, tendo relação com o cônjuge e pensando em um monte de coisa. Fica lá. Uai, você tá com o cônjuge? Jesus não fala? Quem olhar para uma mulher desejando ela, já adulterou. Então, queridos, existe um adultério mental. Existe um adultério que acontece na mente. E eu estou trazendo isso aqui para você porque o Senhor, Ele me libertou nessa área, Ele me tratou nessa área. E, queridos, se eu não soubesse a necessidade dessa santificação, não traria para vocês. E depois desse seminário, eu só vou fazer outro em outubro, porque tem a Escola de Libertadores. A Escola de Libertadores vai ser 3 meses. 3 meses intensa comigo. Eu não vou ter tempo para imersão, não vou ter tempo para outra coisa. Eu vou dar aula 3 meses, uma vez por semana, 4 horas de aula online. Vai ter aula na plataforma. Então, vocês aproveitem agora. Amém? Aproveitem agora. Certo? Tá. Nós vamos também reconhecer o quê? As legalidades. Que legalidade? Masturbação, pornografia, revista de nudez, revista erótica, cenas pela internet, exercício de sedução através de roupa, palavra, insinuações. Legalidade, sexo com animal. Tem gente que, quando começa a conhecer sua sexualidade, vai lá com animal, mulher com cachorro. E tem homens lá, às vezes nessas áreas rurais. Eu já tive, queridos, um paciente que era já um senhor de idade. Eu conto isso, eu vou contar isso pra vocês lá, tá? Prostituição por meio de vida, piadas imorais, troca de casais, assédio sexual, sexo anal, fantasia sexual, libertinagem, sensualismo na linguagem maldosa, homossexualismo, lesbianismo, frequentar boate, motel, festas. Queridos, vou contar algo aqui pra você. Eu tava esses dias com um grande homem de Deus e ele contando pra mim que é muito perigoso qualquer pessoa colocar a mão na cabeça da gente. Eu concordando com ele. E ele contou pra mim que uma vez eles estavam em algum lugar e alguém estavam ali treinando em partição, alguma coisa assim, e uma moça orou impartindo pra ele. E ele pegou e falou que ele sentiu o poder de Deus, mas quando ele chegou em casa, ele começou a ter sonho pornográfico. Então aquela moça, ela carregava o poder de Deus, sim, mas ela tinha uma área da vida dela corrompida e essas coisas passam em partição. É outro gancho que eu vou trazer pra vocês, tá? Então, queridos, a prática à pedofilia, ao masoquismo, ao abuso, né? Enfermidade, espírito de encantamento. Então, assim, alguma simpatia ou trabalho envolvendo a área sexual,
Você que fez qualquer trabalho envolvendo a área sexual, você abriu a legalidade do seu compartimento sexual, tá? Então, queridos, eu quero aqui dizer algo para vocês. Cuidado. Essa área, ela é uma área extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então, eu já tô passando aí para vocês a rema, tá bom? Agora, você que já é liberto e quer aprender a libertar, por exemplo, na hora que nós vamos quebrar algumas legalidades, nós vamos ter o órgão sexual feminino, masculino e o de trás, que a gente já sabe qual que é, certo? E nós vamos ter outro, boca, tá? Então, eu vou trazer alguns decretos, algumas orações. Talvez eu faça essas orações como modelo, mas vocês vão ter que aprender a decretar, tá? Vocês vão ter que aprender a decretar, certo? Eu lembro, né, quando nós estudávamos ali com a Neuza Itioca. Neuza Itioca faleceu, foi uma grande libertadora, né? E nós teremos, né, o Ministério de Libertação, Batalha Espiritual e Cura Interior tão relevante quanto o da Neuza. O Senhor, ele tem me chamado para isso. E aí eu lembro que ali nas libertações a gente escutava, né, umas orações meia para aqueles órgãos ali. Eu falava, meu Deus, mas precisa de tudo isso? E com o tempo, né, a gente vai aprendendo que ali, né, ali tem que ser falado de certa forma, tá? Tem que ser falado, né? Então é muito complicado, queridos. É muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Então eu já estou aí passando a rema para vocês. Eu vou ensinar vocês a libertação nesse sentido em criança, a libertação nesse sentido em mulher, em homem, principalmente na pessoa que praticou no homossexualismo e no lesbianismo é diferente esse tipo de libertação, tá? É muito diferente, é muito mais pesado. Outra coisa, a pessoa que esteve na prostituição, ela passou por muitos homens, muitas mulheres, é algo também, tá? É algo também muito pesado, certo? Então, nós vamos estar aprendendo, tá? Eu vou estar falando também sobre o sexo oral ali com você, tá bom? Entre pra você entender com maturidade. O problema, gente, é que vocês estão o problema tá na carne. Então, entre que eu vou falar pra você. Isso, essas coisas não dá pra falar aqui. Então, já se prepara, você pode vomitar durante a ministração. Eu vou mexer em assuntos muito fortes. Eu vou falar da área sexual do cristão, do homem e da mulher, tá? Vou falar como restaurar o casamento na área sexual para você que é cristão. Tem que restaurar. Então, você que vivia no lodo com seu esposo, no filme pornográfico, com um brinquedinho daqui. Vou falar, querido, esse negócio de sex shop, querido, vocês abandonam. Queridos, vocês precisam vigiar. Eu vou falar também. Então, eu vou trazer cenas fortes, vou trazer coisas pesadas, tá? Ó, o que é coceira na mão esquerda? Então, queridos, é mais ou menos isso daí. Eu já tô trazendo um esboço. Então, nós temos o compartimento sexual, compartimento mental, compartimento emocional. Por que nós temos uma área na libertação que é chamada cura interior? É só o compartimento emocional. Queridos, cura interior trata só do compartimento emocional, tá? Eu vou trazer uma inovação para libertação e batalha espiritual. O Senhor, Ele me trouxe uma revelação. Não é só libertação, batalha espiritual e cura interior, não. Nós temos outros compartimentos que têm que ser cuidados de formas diferentes. Então, o Senhor, ele nesses 70 dias, Ele me trouxe um upgrade. Ele tem me trago algo grande, tá, queridos? Então, nós vamos ter dentro, né, dessa escola de libertadores muitos braços da área da libertação, certo? Muitos braços. Então, eu vou tratar por braços. O braço da cura interior, o braço da restauração sexual. Nós vamos ter a restauração da área financeira, restauração da área intelectual. Então, o Senhor me mostrou que tem muitos compartimentos e cada compartimento tem que ser lidado de uma forma diferente. Então, Senhor, queridos, 3 meses na escola de libertadores, num desses 3 meses, uma das aulas que eu vou dar vai ser um seminário de restauração sexual, vocês podem ter certeza. Na verdade, nós vamos ter um intensivão de restauração sexual dentro da escola de
Libertadores. Mas nos 3 meses da escola de Libertadores, nós vamos pegar cada dia um braço, um trono, e como que destrona, tá? Então, queridos, entrem agora, todo mundo que fizer agora o seminário, eu vou dar 10% na escola de Libertadores, e quem tiver no seminário, na lista de espera, nós vamos ainda dar um desconto melhor. Quem tiver nos dois, na lista de espera e te inscrito na escola de no seminário, eu vou dar 10%, tá? O valor da escola de Libertadores eu ainda não fiz porque eu preciso ver quantas pessoas vão trabalhar comigo. Queridos, é muita gente trabalhando, então eu preciso pagar uma equipe, design, página de vendas, tráfego pago, então é um lançamento, então é algo que eu vou ter todo um gasto e eu tenho que ver a equipe que vai estar comigo nos 3 meses auxiliando os meus alunos, tá? Então vai ser todo mundo. Quem vai fazer correção de prova comigo? Imagina que eu vou ter lá muitos alunos, então eu vou ter que ter gente para fazer correção de prova. Toda semana vai ter uma prova, tá? Toda semana vai ter uma prova e eu vou precisar de pessoas fazendo correção de prova comigo, tá bom? Vai ser poderoso. Mas vocês fiquem em paz, porque vai ser maravilhoso. Vai ser sobrenatural. Eu vou trazer uma didática que vocês nunca viram em nenhum outro lugar, tá bom? Dentro da Escola de Libertadores, eu vou ensinar sobre intercessão de guerra e intercessão profética, tá? Dentro da Escola de Libertadores vai ter um módulo sobre santidade, que é muito sobrenatural, tá? Então nós vamos ter muita coisa maravilhosa aí. Então você prepara para ficar 3 meses comigo em aulas semanais. Por isso que eu estou agora me organizando, tá? Pra gente conseguir fazer tudo bonitinho, ajeitadinho, certo? E vai ser tremendo, amém? Então vocês aumentem a expectativa que vai ser sobrenatural. E os alunos da escola vai ter a comunidade. A comunidade é um grupo que vocês vão poder trocar experiência, tá? Certo? Lógico, como todo grupo tem regra, mas é um grupo que vai ficar aberto. E lá eu vou mandar os meus materiais particulares de libertação. Lá eu vou te dar, por exemplo, vamos supor que você faz parte da comunidade. Vamos supor que você faz parte da comunidade. E aí eu acabei de encontrar um livro novo. E falo, gente, eu vou mandar esse livro para vocês. Então, tudo que eu for aprender, eu vou passar na comunidade forever, para sempre, tá? A escola dura 3 meses, mas a comunidade vai ser até quando você quiser. Para todos os alunos, né? Depois que lançar outras escolas também. Amém? Certo? Então, queridos, vai ser poderosa. E outra coisa, a novidade agora é essa. Eu pedi ao Senhor, toda vez que eu jejuo desse tanto, eu peço ao Senhor uma nova unção. Eu estou girando nesses 70 dias, com 70 horas de oração. Eu tenho feito pela conferência, mas eu tenho pedido também que eu quero carregar uma unção genuína dentro da área de libertação. Eu já tenho ela, mas eu queria algo que o Senhor não deu para ninguém. Eu pedi algo para o Senhor entregar para mim. E se o Senhor entregar para mim, com certeza, queridos, pode ter certeza que no final da escola eu vou impartir com todos vocês que serão meus alunos essa unção de autoridade de libertação. Então eu estou pegando agora. Por que eu coloquei o preço de R$70? Porque é profético. R$70 é porque representa esses 70 dias que eu estou consagrando e pedindo para Deus, tá? E eu pedi para Deus a melhor escola global, com o melhor conteúdo. E, queridos, quem me conhece sabe, eu entrego muito mais do que eu prometo. Então, se não é imersão, não é masterclass, eu te entrego muito mais. Imagina numa escola de 3 meses, o que eu não vou te entregar? Você vai ter aula semanal comigo de 4 horas. Você sabe o que é uma aula de 4 horas? Para mim não é nada. Então, você vai ter aula comigo online semanal. Não conseguiu ver, vai para a plataforma, você assiste depois, tá bom? Certo? Como que vai ser o formato da nossa escola? Já vou até explicar aqui, porque muita pessoa pergunta. Nós vamos ter uma plataforma, eu ainda não escolhi a plataforma, estou querendo pagar uma plataforma muito top, uma plataforma muito mais cara que a que eu tenho, então, genuína. Então, eu estou querendo uma plataforma melhor. Então, você vai ter aulas online semanais comigo, aulas ao vivo. E você vai ter aulas que vão subir
semanais para você assistir tarefas e prova uma vez por semana, certo? Então, eu acredito que você vai ter mais de 70 aulas fixadas lá na plataforma da escola. E você vai ter aulas semanais comigo de 4 horas semanais, certo? E você também vai ter comigo, tá? Mentorias. Eu vou fazer mentorias com vocês para responder a dúvida de vocês. Vou falar assim, gente, hoje eu vou fazer uma mentoria com vocês. Vamos entrar todo mundo e nós vamos nós vamos ter um bate-papo, todos os alunos, para mim estar respondendo as dúvidas, certo? Vai ser uma riqueza de conteúdo muito grande. Na verdade, talvez é o que eu mais amo fazer. Então, vocês sabem, como eu amo, eu não tenho tempo para terminar, vocês sabem que eu não tenho pressa, gente, vamos acabar essa aula, eu tenho 1 hora, não. Eu falo, quem quiser, tiver compromisso, vai fazer seu compromisso, depois eu pego e essa aula vai para você, certo? Então, a escola vai ter esse formato. Terminando, você fez todas as provas, tem um rendimento bom, você vai ter o seu diploma de formação da Escola de Libertadores Global, certo? Então, vai ser uma escola de Libertadores Global. Você terminando, você já tem toda a teoria. E aí, onde eu for o ano que vem, provavelmente, nós vamos estar fazendo a escola de Libertadores. Não sei a escola, mas serão seminários, porque escola não dá para fazer em 2 dias. Mas eu vou estar fazendo presencial. E aí, os meus alunos que quiserem ir como staff, para botar a mão, para fazer libertação, para ver, vai poder estar indo. Amém? Eu vou estar trazendo aí, tá? Queridos, então vai ser algo sobrenatural. Amém? Então vocês já aumentam a expectativa de vocês que vai ser poderoso. O seminário agora tá chegando e vai ser sobrenatural. Então, nessa live de hoje, eu preciso que você entenda. Existe compartimento sexual, existe compartimento intelectual, existe um compartimento mental, existem vários compartimentos espirituais que, uma vez corrompidos, eles travam a nossa vida em várias áreas. E é isso que eu estou trazendo aí para vocês. Amém? Entra na lista de espera da escola, faça um seminário que vocês vão ter uma boa porcentagem de desconto. Eu não sei ainda, tá? Eu tenho que dividir e somar. Essa semana agora, se eu conseguir terminar as coisas do seminário, eu já vou conseguir ter uma noção de preço. Essa semana eu já quero escolher a plataforma. Queridos, eu não falo plataforma de check-in, de pagamento, não. Plataforma boa mesmo, certo? Quero uma plataforma maravilhosa, tá? Então vai ser algo assim, sobrenatural. Sobrenatural, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que você venha ter um domingo maravilhoso, um domingo profético, um domingo sobrenatural, um domingo avassalador, em nome de Jesus. Beijo, beijo no seu coração.